Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. A partir de agora, na sua TV F7, conheça um pouco mais. Estamos de volta e já ficou muito claro nos blocos anteriores de que o nosso Deus não é um Deus que faz o bem, que faz o mal, que dá, que tira. E ficou claro também que o Deus a que Jó servia até o 42, quando ele conhece de fato o nosso Deus de Israel, não era o Deus de Israel e sim Baal. Pastor Marcos Pires, eu quero textos bíblicos que confirmem isto, e eu sei que o senhor tem isso para nós. Pastora Mia, você pode ler para nós dois textos, Gênesis 30:11, por favor? Então disse Leia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Então veja-se só, um dos nomes que Leia tem com Jacó, ela diz que dá o nome de Gade, deixando claro que o nome queria dizer afortunada, fortuna, sorte. Agora lê para nós Isaías 65:11 e o início do versículo 12. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada. Tá bom, até. Esse mesmo texto lido em outras traduções que não dá Almeida, quem lê a King James atualizada, quem lê na nova tradução na linguagem de hoje, quem lê na Bíblia de Jerusalém, quem lê esse mesmo texto em outras traduções, vai ver que ali expressamente é mencionado o nome de dois demônios que as Almeidas resolveram omitir o nome desses dois demônios. Aí estão registrados o nome dos demônios responsáveis pela sorte ou pelo azar e pelo demônio chamado de destino ou acaso, que era Baal, Gade e Meni. Era um casal de demônios que eram responsáveis, segundo a Bíblia, segundo o texto, que são responsáveis por esses acometimentos ao homem, que o homem chama de força maior, natureza, destino, sorte, azar, essas coisas todas. Por acaso. Acaso, exatamente. É por isso que o nome do livro é Jó e o Acaso. Porque a Bíblia deixa claro que o acaso nada mais é, o acaso quando acomete o homem, nada mais é do que o inferno. É o inferno que é o acaso que acomete o homem, quer como bem e como mal. Mas como bem, sim. O inferno, para fazer o mal, ele tem que se travestir de bem. Daí porque o nome da árvore aonde Satanás estava aprisionado e que o homem não poderia ter contato com ela, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É justamente por causa disso. E é por causa disso que Jó, ele conhecia um Deus que fazia bem e mal conforme o humor dele. Então, biblicamente, nós temos como não ter dúvida, como nós temos como provar que o Deus do bem e do mal a quem Jó servia era Baal, Gade, era o acaso, ou seja, era Satã, era o inferno. Muito bem, eu acho que isso aí ficou bem claro, né? Ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Acho que não tem dúvida. Não. Pastor Marcos, por que o quarto amigo de Jó não foi repreendido? Eliú, ao contrário dos outros três, Eliú era o mais jovem deles quatro. Por isso que Eliú é o que fala por último. Idade é muito respeitado, principalmente naquela época. Então, entre os judeus, ainda mais daquela época, naquela comunidade, idade, um mais novo não falava perante o mais velho sem autorização. Daí porque eles vão falando em ordem. E Eliú é o último que fala. E nós vamos ver aí no capítulo 42
que o Eterno, ele vai repreender os 3 amigos de Jó, vai mandar que Jó ore por eles 3 ao repreender eles 3, mas em nada vai repreender Eliú. Por quê? Deixando claro que tudo que Eliú falou, e não foi pouco o que Eliú falou de Jó, não foi pouco, tudo que Eliú falou com o coração aberto. Por isso é que eu mostro ali que Eliú era a voz do Espírito Santo falando com Jó. Então é por isso que Eliú, ele não é repreendido. E você vê que ele fala com autoridade. Com autoridade. Ele estava, de fato, pregando para Jó. Isso. É isso mesmo? Exatamente, com certeza. Pastor Marcos, voltando aqui a questão, porque chegou aqui algumas questões aqui, o seguinte: a Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos, nenhum mal lhe sucederá. Eclesiastes 8:5. A Bíblia diz também que não há me ajude aqui, sem causa, não há maldição sem causa. Não é bem maldição. Maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26:2. E Lamentações 3:39 vai nos dizer de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus pecados. E não diz, não há consequência sem causa? Não há, a Bíblia toda diz isso, então, o tempo como é que todo. Fica inclusive em Gálatas 6:7. Agora, vamos então o homem colhe aquilo que ele plantar. Então, por que essa questão aqui, nós vamos voltar aqui, por que essa questão, Deus citou a Jó sem causa? Essa era que a gente prometeu de vir para esse ponto. Ou seja, se isso fosse verdade, na literalidade, como aparentemente esse texto nos apresenta, esse seria um texto que excepcionaria tudo mais da Bíblia. Vamos rasgar um bocado de coisa. Quase tudo. A Bíblia toda apresenta o princípio da responsabilidade, que sem causa não há efeito. Nós acabamos de citar vários textos. Poderíamos citar ainda muitos outros. Sim. Mas a ciência pode errar e erra. Mas eu estou falando, a própria Bíblia é um princípio bíblico que se espraia por toda a Bíblia. Então, sem causa não vai haver consequência. Então, se esse texto fosse do jeito que aparentemente ele nos apresenta, isso seria uma exceção, e muitos dizem isso. Muitos são os doutos que, analisando, dizem que Jó é o livro dos paradoxos. Por quê? Por não entenderem. Então vamos ler agora o texto. Diz assim, Jó 2:3. E disse o Senhor a Satanás. Nós já vimos que não era o Eterno quem falava com Satanás. Já vimos também que Satanás, esse diálogo não se dava no terceiro céu, onde está o trono do Eterno. Então, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Nós já vimos isso. Realmente não há e nem vai haver ninguém na terra que seja íntegro, reto, ou seja, não há na terra, não existiu e não vai haver enquanto nesta terra, a não ser o nosso único e suficiente Salvador, Yahushua. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda é importante guardar isso, esse advérbio, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Pronto. Por que ainda? Ou seja, porque tinha tido um encontro anterior. No encontro anterior, o que aconteceu? Satanás, ele pediu autorização para poder fazer uma série de maldades a Jó, garantindo que, se fosse dado essa permissão a ele, que Jó blasfemaria do Eterno. Então, agora, quando ele volta na mesma reunião de anjos, ele vai, aí o representante do Eterno vai dizer que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou qual é a causa que está falando?
Está dizendo que não existia causa para que Satã se andasse com Jó? Não, não está dizendo isso. Está dizendo que não havia aquela causa que Jó antes garantiu que haveria, que se fosse permitido ele tocar em Jó, Jó blasfemaria. Ele tocou e Jó não blasfemou. Então é um caso específico, isolado, é um caso por isso que fala ainda, ou seja, está se reportando a situação anterior. Verdade. Então o texto lido com atenção vai mostrar, ao contrário de muito que se escreve, de muito que se prega e se diz, não está dizendo que mesmo sem causa foi permitido que aquilo ocorresse com Jó. Não, Jó está dentro do princípio bíblico como um todo. Sem causa não há consequência. O que está sendo discutido aqui é que aquela causa para aquela questão específica que Satanás garantiu que iria ocorrer, não ocorreu. É esse sem causa que está dizendo. Pastor Marcos, se isso fosse assim, não seria Deus injusto? Onde está a justiça, a equidade de Deus? Com certeza. É um camarada que está fazendo tudo certinho, vamos colocar ele na mão do diabo? Com certeza, exatamente. Okay. Seria realmente um contrassenso da Bíblia como um todo. O que está acontecendo aqui na realidade é que Jó, até então, por ensinos errôneos, ele confundia o eterno com o satânico Baal, servia a Baal, tinha medo de Baal e tinha medo de que os humores do momento de Baal, porque o inferno é assim, Satã é assim, ele tem humores, ao contrário do nosso Deus, que diz o tempo todo na Bíblia, de que ele não muda. Lamentações, Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Hebreus 13:8, a Bíblia toda vai nos mostrar que o eterno, o onisciente, não muda, nele não há variação de nada, porque ele já conhece tudo. O futuro para ele é presente, não tem por que ele mudar, não tem por que ele se arrepender. Então, ao contrário do inferno, que a todo momento está sendo surpreendido e a todo momento tem que intimidar, tem que criar isso tudo. Daí porque o Deus que Jó até então conhecia e servia era o Deus do bem e do mal, era o Deus que dava e tomava. Então o medo ali foi a causa, né? Exatamente, era o medo. O medo é um demônio. O medo é um demônio. Segundo Timóteo 1:7, Romanos 8:15 vai nos mostrar isso, que o medo vem do inferno, que os filhos que têm amor, eles não têm medo. 1 de João 4:18. Porque é falta de confiança. Exatamente. A pastora Misa, o amor lança fora o medo. Não, eu não tinha pensado nisso. 1 de João 4:18. Eu não tinha pensado nisso. O medo. Timóteo fala que. O medo é a causa aqui. Exatamente. Paulo fala a Timóteo que o medo é o demônio Délia. Isso. Que começa com pequeninas coisas e leva a grandes fobias. O simples medo de uma barata já é o suficiente para nós recorrermos ao nosso Deus Yahu e nos livrarmos daquilo, porque aquele medo vai nos levar a grandes fobias e vai desenvolver na alma do ser humano e na vida dele, vai virar um inferno, vai virar uma patologia. É por isso que nós temos um verbete nesse livro grande aqui, um verbete chamado Medo, aonde nós desenvolvemos todas essas questões com um amplo fundamento bíblico. Pastor Marcos, é mais uma questão. Um verbete chamado Medo. É uma questão que a gente ouve, né? Que existe o medo bom. Mas dizem isso, mas medo amigo. Nesse verbete medo nós tratamos disso, que não existe medo bom. E é bom nós esclarecermos que até o medo bom, por que o medo bom? Porque chamado medo bom, ele está travestido no mal. No mal. Porque se eu estou dizendo que eu conheço e eu estou debaixo do medo bom, é porque eu já conheci o medo mal. E em Deus não existe. Isso é origem na árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. É dali que vem, mesmo chamado medo bom, mesmo chamado medo protetor, que protege, mesmo isso é consequência do pecado. Quando o pecado for eliminado, na eternidade não existirá medo de espécie alguma. Bem, nós vamos voltar daqui a pouco no próximo. Pastor Marcos, nós vamos voltar e no próximo bloco nós queremos dissecar este assunto. É impossível, em tão pouco tempo. Mas vamos ver o que a gente faz aqui.
Eu poderia dizer que para entendermos melhor essa questão, pastora, deveríamos pegar o capítulo 1 e o 2, com essas questões proféticas aqui, e juntar com o 42. Parece até que um escritor escreveu o 1, o 2 e o 42, e outro escritor escreveu do 3 ao 39 ou ao 40, dado a diferença da linguagem, pastor Marcos, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso é fácil de se ver. Quem pega a Bíblia no original, quem pegar, e mesmo sem pegar os originais, quem pegar, por exemplo, a Bíblia judaica completa e for ler esse texto, vai notar a diferença do estilo só de bater os olhos. Vai ver que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42, eles estão escritos em prosa. E que os capítulos 3 ao 41 estão escritos em versos. Então, só de bater os olhos, sem precisar de ler, não vai se ter dúvida de que são dois estilos diferentes. Daí porque alguns, inclusive, dizem que foram dois autores inspirados diferentes que escreveram o livro de Jó, e não só Moisés. Chegam alguns a dizerem isso. Mas, e outros, por exemplo, se nós formos ver os comentários da Nova Tradução da Linguagem de hoje, eles dizem isso. Eles dizem que o livro de Jó apresenta o capítulo 1, 2 e 42 como se fosse uma moldura, no meio da qual estão os capítulos 3 a 41. Ou seja, não há dúvida disso. A deixar claro, até de bater os olhos, que são duas situações diferentes. Uma é o Jó do capítulo 1, 2 e 42, e outra é o Jó que vai nos narrar todo o desenvolvimento da história dos capítulos 3 ao 41. Muito bem, nós voltamos já. Vamos tomar um cafezinho, pastora, e a gente volta já.